Olá, meus amigos, que Jesus nos abençoe em mais uma oportunidade de preces e de reflexões. Vamos iniciar elevando o nosso pensamento a Jesus, rogando ao Mestre que nos abençoe, fortalecendo-nos física e espiritualmente, que tenhamos ânimo, coragem, compreensão da vida e dos porquês da vida. Que consigamos trabalhar uma construção sólida de bons sentimentos, vivendo como espíritos na terra, com os pés no chão e a cabeça nas alturas. Guarda os nossos lares, Senhor, e os nossos entes queridos. Seja conosco hoje e sempre. Meus amigos, do Evangelho de Lucas 10:41. Mas uma só coisa é necessária, afirmou Jesus. E no livro Vinha de Luz, capítulo 3, nós temos o Espírito Emmanuel analisando essa frase, esse ensino do Mestre. Terás muitos negócios próximos ou remotos, mas não poderás subtrair-lhes o caráter de lição, porque a morte te descerrará qualidades e realidades com as quais nem sonhas de leve. Administrarás interesses vários, entretanto não poderás controlar todos os ângulos do serviço, uma vez que a maldade e a indiferença se insinuam em todas as tarefas, prejudicando o raio de ação de todos os missionários da elevação. Amealharás enorme fortuna. Todavia ignorarás, por muitos anos, a que região da vida te conduzirá o dinheiro. Improvisarás pomposos discursos, contudo, desconheces as consequências de tuas palavras. Organizarás grande movimento em derredor de teus passos. No entanto, se não construíres algo dentro deles para o bem legítimo, cansar-te-ás em vão. Experimentarás muitas dores, mas se não permaneceres vigilante no aproveitamento da luta, teus dissabores correrão inúteis. Exaltarás o direito com um verbo indignado e ardoroso. Todavia é provável não esteja senão estimulando a indisciplina e a ociosidade de muitos. Uma só coisa é necessária, asseverou o Mestre, em sua lição a Marta, cooperadora dedicada e ativa. Jesus desejava dizer que, acima de tudo, compete-nos guardar dentro de nós mesmos uma atitude adequada ante os desígnios do Todo-Poderoso, avançando segundo o roteiro que nos traçou a divina lei. Realizado esse necessário, cada acontecimento, cada pessoa e cada coisa se ajustarão, a nossos olhos, no lugar que lhes é próprio. Sem essa posição espiritual de sintonia com o celeste instrutor, é muito difícil agir alguém com proveito. Meus amigos, esse ensinamento Jesus ofereceu quando visitou Marta e Maria, que eram irmãs do leproso, de Lázaro, o leproso, o ranceniano, que nos fala o Evangelho. Ele era muito amigo daquela família. E lembremos que, quando da visita do Senhor, enquanto Maria absorvia
toda a espiritualidade que ela pudesse naquele instante reter do Cristo, Marta se preocupava com as questões materiais, com o dia a dia, com os afazeres, com aquilo que ficará na terra, ou aquilo que poderia ser colocado em segundo plano quando analisado a riqueza espiritual daquele momento. E ela reclama com o Senhor da postura de sua irmã Maria, que não a ajudava. E Jesus diz: Marta, uma só coisa é necessária. E Maria escolheu o melhor dos lados, o melhor que se tinha a oferecer. Então, vejamos e pensemos em tudo aquilo que nós fazemos. Se não tirarmos uma lição espiritual, não será proveitoso. Algo espiritual para nós e para aqueles que estão à nossa volta. Espiritualizarmos o nosso dia, as nossas ações, as nossas atividades, sejam quais forem. Mas como podemos fazer isso no trabalho doméstico, por exemplo? Colocando toda a nossa digital espiritual naquilo que eu estou fazendo. Eu vou fazer um alimento, quais as vibrações que eu vou colocar ali, pensando no bem daqueles que vão daquele conteúdo se alimentar. Eu vou conversar algo enquanto estou nos meus afazeres? O que eu vou falar é bom, é correto, é útil, é agradável, é superior? Vai elevar a pessoa, vai dar esperança, vai trabalhar a coragem? Vou fazer. Vou fazer uma venda no meu comércio. Vou ser autêntico. Vou falar a realidade do produto. Vou ser verdadeiro. Vou ser cordial no atendimento. Vou querer ser justo no preço, na negociação. Estou espiritualizando o momento. O trato com as pessoas, a minha ligação com Deus, a todo instante é possível. E quando somente nos dedicamos às coisas que vão ficar na terra, sem pensarmos nesse lado espiritual, somos candidatos à repetição, a fazermos de novo, porque não aprendemos com aquele instante. Se nos revoltarmos, se nos rebelarmos, toda revolta indica recomeço. É o sinal que temos que retomar e refazer. Tudo merece estudo, análise, pensando nas consequências da atitude, nem na atitude propriamente em si, mas nas consequências dela. Emmanuel chega a citar que falaremos, exaltaremos o direito, com um verbo indignado, ardoroso. Mas quantas vezes poderemos estimular a indisciplina, a ociosidade? Olha que preocupação. Numa fala minha, eu posso fazer com que alguém procrastine, adie realizações. Eu posso matar sonhos, projetos, objetivos. Eu posso anular o entusiasmo por algo bom. Eu posso secar na fonte, no nascedouro, um projeto que traria boas consequências espirituais. Por uma frase que eu fale, talvez por um tormento, por uma inveja, por uma ideia de omissão ou indiferença. Temos que tomar muito cuidado com a repercussão
daquilo que fazemos. Ele toca num ponto também muito importante das dores. Quem não passará dores na terra, quem não enfrentará dores, dificuldades, problemas, mas se não tivermos aproveitamento nesse dissabor, será inútil, porque eu nada aprendi. Toda dor enseja um aprendizado. É uma oportunidade de autorreflexão. Se eu não aproveito para algo de útil tirar, me modificando, me renovando para melhor, eu não tive aquisição, vou ter que repetir aquela ação. E quem que gosta de sofrer? Salvo nos casos patológicos, nos movimentos masoquistas, ninguém gosta. Ninguém quer sofrer. Então imagine sofrer e ter que repetir a dose porque nada aprendemos. Então qual o convite que a dor te faz? Para que nós não passemos em branco diante dela, o que ela te convida? A humildade, a paciência, a resignação, a aceitação com entendimento dos porquês, a humildade, a fé. O que ela está me estimulando? A disciplina, porque há dores geradas por indisciplina. Nós não precisaríamos passar, mas somos indisciplinados e passamos. O que ela está me convidando? Eu tenho que ter essa noção para me policiar, para eu me estruturar e gerar um aprendizado, a fim de não sofrer novamente. Então aquilo que eu falo tem consequência, positiva ou negativa. Aquilo que eu organizo, quem eu envolvo, posso envolver para o bem ou para o mal. Eu posso ser um excelente administrador, mas de coisas que vão gerar perturbação, que não eleva ao alto. Então paremos alguns instantes e analisemos o nosso dia. Tudo aquilo que fazemos, todas as nossas responsabilidades, elas estimulam a cada um de nós e ao próximo para que se eleve a Deus. O que eu faço é um serviço útil para Deus? Porque se for somente útil para mim, eu estou apenas, muitas vezes, fortalecendo o meu processo egoístico, pensando somente em mim. Quando a minha atividade, no entanto, favorece a tantos, pensando no bem do próximo. Crescemos. E se fazemos aquilo sem esperar retribuição, iniciamos o processo do servir. Meus amigos, elevando o pensamento a Jesus, nos pedir, querido Mestre, nos dê entendimento dessa lição, de que somente uma coisa é necessária, aquilo que trabalha os bens espirituais. Ajuda-nos nesse processo de renovação de forças espirituais. Envolve-nos, Senhor, ampara nossa frágil fé, dá-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir, boca para falar, aquilo que convém sempre à sã doutrina, à voz, ao que é superior e o que é proveitoso. Ilumina os nossos lares, os nossos entes queridos, dê força a todos. Envolve as nossas águas, depositando nelas os recursos que mais precisamos. Ilumina aqueles que sofrem, nos hospitais, nas UTIs, nas clínicas de recuperação, nos lares de idosos, nas casas transitórias, nas creches, em qualquer instituição, ou mesmo aqueles que, silenciosos, sofrem pelo desgosto da vida, por não compreenderem, por terem a ociosidade, a saciedade, a falta de fé. Ilumina os seus pensamentos, aqueles que pensam no suicídio, envolve-os em novos projetos de luz, sendo úteis a Deus e ao próximo. A Deus através do próximo. E finalmente guarda-nos, Senhor, ilumina-nos. Todo ser, físico e espiritual, célula a célula, toda a nossa corrente sanguínea,
e envolvidos nessa luz, seja conosco, Senhor, fortalecendo-nos hoje e sempre, assim seja. Muito obrigado.